Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. E nessa noite, de uma maneira especial, estamos iniciando uma nova série de mensagens intitulada Atmosfera do Reino. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma extremamente profunda em nossas vidas durante essa série de mensagens, diante dessa palavra transformadora de impacto, de intimidade. Diminua mais o playback para mim, por favor. Aleluia, Deus Santo e poderoso. Essa série de mensagens, irmãos, ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, através de momento de oração, onde eu busco, Senhor, que dentro de cada realidade o Senhor venha transformar de uma forma tão gloriosa, porque eu vejo a presença de Deus, eu sinto e tenho testemunhado o quão grande e poderoso é esse Deus, e eu creio que cada irmão pode viver uma dimensão maior de intimidade com Deus. Por isso a atmosfera, o ar que nos cerca, um campo projetado por Deus, para que dentro deste campo possa ser gerado vida. Nós temos a nossa atmosfera terrestre, que nos possibilita vida, nos possibilita uma dinâmica extremamente complexa, mas que está interligada. E a nossa realidade é cercada por atmosfera. Alguns uma atmosfera densa de trevas, uma atmosfera pesada, uma atmosfera sofrível, seca, uma atmosfera que não permite que a vida, que as próprias circunstâncias sejam frutos de Deus em sua vida. Mas existe uma atmosfera, não qualquer uma, do reino, uma atmosfera gerada pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, aonde eu posso afirmar que através dessa realidade nós podemos entender como transformar circunstâncias naturais em ambientes sobrenaturais. Você tem seu trabalho, você tem sua faculdade, você tem sua escola, você tem seu ambiente de amizade, você tem seu ambiente familiar. E nestes ambientes, a tua atmosfera, o que está à tua volta, está operando. E saiba que dependendo qual seja essa atmosfera, a atmosfera que te cerca, o ambiente da tua vida, você pode contagiar ou contaminar tudo o que está à sua volta. E aquele que vive a atmosfera do reino pode transformar o que está à sua volta. E o que nós vamos aprender durante essas séries de mensagem é uma maneira prática, bíblica. Não é abracadabra, que não existe. Não existe um passo de mágica para viver o poder de Deus de uma forma fácil. Não existe. Existe um processo de obediência, seguindo a Jesus e se submetendo aos seus ensinos. O que precisamos é entender o que os seus ensinamentos nos apontam em relação a essa atmosfera. O quão real é essa realidade. E hoje os irmãos serão conduzidos por Deus a entender. E a palavra de hoje, o tema, de hoje, da mensagem, porque esse é o tema da série de mensagens, a atmosfera do reino. Mas a primeira mensagem dessa série tem por tema nascer de cima. Diga comigo, nascer de cima. Nascer de cima, diga de novo. Guarda esse tema, guarda essa expressão, nascer de cima. Porque a primeira realidade que nós vamos trabalhar diante da palavra de Deus, e a mais poderosa, sem ela, não é mais poderosa em ordem de essa, aquela ou outra, essa é a mais poderosa, não. Porque se você não viver a primeira, você não vive nenhuma outra. Tudo é mentira,
Tudo é aparência, porque Jesus estabeleceu uma ordem. Ele estabeleceu um princípio. E não adianta eu querer um passe de mágica para ter uma atmosfera boa, purificada, iluminada, para sair transformando. Para ter uma atmosfera do reino, eu preciso entender o que é nascer de cima. E em João capítulo 3, existe o diálogo mais profundo e mais claro sobre o novo nascimento, nascer de novo. Ora, se eu estou falando de atmosfera, se eu estou falando de gerar algo que eu antes não gerava, proporcionar e transformar o que eu não proporcionava e não transformava, não é com um critério simples que isso vai acontecer. Se a atmosfera da minha vida estava matando, contaminando, inclusive a minha própria vida, para ela passar a gerar vida e transformar, trazendo revestimento, trazendo frutificação, multiplicação, providência, presença de Deus, paz, harmonia. Irmãos, é preciso um princípio poderoso para isso. Tem gente que até usa as expressões de vez em quando em algumas questões populares. Nem se você nascer de novo. Isso não acontece nem se você nascer de novo. Ou então só se nascer de novo e olhe lá. Isso são expressões populares para falar sobre impossibilidades. Mas Jesus, quando falou sobre o novo nascimento, Jesus estava falando de uma nova realidade. Assim como em paralelo, você entrou na realidade da terra nascendo, amém? Você tem que entrar nessa nova realidade nascendo. Do mesmo jeito, só que de naturezas diferentes. Você entrou no mundo físico, nascendo fisicamente. Para entrar na atmosfera do reino, você tem que nascer espiritualmente. E para entendermos, vamos de imediato, nós vamos analisar o texto. Primeiro vamos ler esse versículo tão somente. Não vou ler toda a história, porque eu quero que os irmãos entendam de uma maneira muito prática. Porque o que é necessário para nascer de cima, os irmãos hoje vão escutar os 3 conselhos mais absurdos que os irmãos já ouviram. Os irmãos hoje vão escutar os 3 conselhos mais verdadeiros segundo a palavra, mas que não cabe dentro da nossa lógica, que vai agredir a sua racionalidade, vai agredir toda a tua construção de lógica humana. Porque como estamos falando do reino, os princípios do reino é completamente diferente dos princípios dessa terra. E Jesus trouxe isso para um homem e não para qualquer homem. Em João 3,3 a palavra diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os irmãos estão vendo essa partícula se, é uma condição. Se isso não acontecer, não tem como, não é um ou outro, ninguém, ou seja, ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma autoridade, grande, pequeno, famoso, influente, influenciador, pode ter 1 trilhão de seguidores, ninguém. Pode ser o mais exuberante, pode ser o multimilionário que for, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Você pode ser carismático, você pode ser eloquente, você pode ser convincente, mas ter a atmosfera do reino precisa nascer de novo. Não adianta ter técnicas de coaching, não adianta ter uma pregação que faça o ego, a ambição carnal ficar aflorada. Não adianta gerar expectativas terrenas e momentâneas. É preciso nascer de novo, e isso traz um impacto terrível. Um homem chamado Nicodemos. Esse homem era poderoso, influente. Esse homem era fariseu, um dos maiores fariseus, declara a palavra. Este homem, ele trabalhava no sinédrio.
Este homem, ele tinha autoridade para prender, para soltar. Esse homem, ele ensinava, ele era como alguém com um PhD, por exemplo, um professor de faculdade com PhD, uma pessoa extremamente experimentada na área do conhecimento. Não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa que não sabe dialogar, não é uma pessoa que não consiga entender algo espiritual, porque ele agia no meio do campo religioso, no meio da espiritualidade da sua época, e ele era referência. Mas hoje nós vamos entender através do que Jesus mostrou para Nicodemos. O que eu preciso, como nascer de cima. Como nascer de novo, porque nascer de cima, nascer de novo é a mesma expressão. Esse nascimento é um nascimento que somente Deus pode gerar em nós. Por isso a primeira coisa que eu preciso entender, o primeiro ponto através do que Jesus disse para Nicodemos, é que você não pode fazer nada. O que fazer para nascer de novo, pastor? Você não pode fazer nada. O que eu preciso ser, o que eu preciso ter, o que eu preciso buscar, eu tenho que aceitar a Jesus. O que é? Você não pode fazer nada. Essa foi a mais terrível mensagem que Nicodemos poderia ouvir. Essa foi a mais impactante mensagem, porque destruiu toda a lógica, toda a história, toda a conquista, todo o esforço, tudo o que fez Nicodemos ser quem ele era. Jesus, ele disse: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a resposta de Jesus mostra que o homem não pode fazer nada para nascer. Em João, no capítulo 1, não no 3, versículo 13, você vai ver que Jesus já estava trazendo essa realidade. Jesus já estava comunicando essa verdade. Capítulo 1, versículo 13 diz: não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No capítulo 1, versículo 13, nesse contexto, Jesus estava falando que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O Senhor deu, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, porque uns rejeitaram, outros receberam. Aqueles que receberam, Jesus, além de revelar que Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus, Jesus também diz que eles não nasceram da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Jesus não estava trazendo um ensinamento só para Nicodemos. Jesus já estava mostrando essa verdade. Quando a gente lê o capítulo 3, um pouquinho antes do que citamos, nós vamos ver que Jesus diz assim para aqueles que viram seus milagres, os outros fariseus. Jesus vai dizer que não se deixava ser convencido por eles, porque conhecia a natureza humana. Ou seja, Jesus estava fazendo milagres, maravilhas, e eles ficavam admirados, mas Jesus não se deixava se convencer pela admiração deles. Jesus não se deixava conduzir pelos aplausos dele, porque Jesus conhecia a natureza humana. É ele quem diz isso, um pouquinho antes do que lemos. E por ele conhecer a natureza humana, ele estava dizendo com isso: olha, vocês acham uma coisa, mas não é o que vocês veem, não é como vocês pensam, não é tão simples assim. Nicodemos, quando se aproximou de Jesus, não foi de qualquer jeito, ele já chegou falando: mestre, nós sabemos que tu vens da parte de Deus, porque só alguém que vem da parte de Deus pode fazer estas obras que tu fazes. Jesus, sabendo que já estava na natureza de Nicodemos,
Jesus vai de encontro à natureza mais profunda de necessidade. Jesus não diz, não fala sobre as obras, Jesus não fala sobre milagres, ele vai direto ao ponto: necessário é nascer de novo. Você está vendo os milagres? Você está vendo? Você está me chamando de rabi, e isso é interessante, porque quando nós vemos no evangelho de João e nos outros evangelhos, os fariseus, quando viam os milagres de Jesus, acusavam a Jesus de estar endemoniado, ou então de estar fazendo milagres, curando ou libertando em nome de Beelzebu. E agora nós estamos vendo um homem chamado Nicodemos, fariseu dos fariseus, o maior dos fariseus, chamando Jesus de rabi, chamando Jesus de igual a ele, porque Nicodemos também era um mestre, Nicodemos também era um rabi, e ele chega de igual para igual, dizendo: olha, ele chega durante a noite, ele chega no momento onde ele não estava sendo observado por uma plateia, ele chega no momento onde também os mestres separava para dialogar sobre assuntos de profunda sabedoria, e ele começa a puxar um assunto. Só que ele, sendo mestre, quando puxa um assunto com Jesus, Jesus vai muito profundo. Jesus diz: em verdade, quem não nascer de novo, não pode, ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém, e com isso ele está dizendo, ninguém pode entender os mistérios do reino. Ninguém pode entender a minha mensagem, Jesus está dizendo. Ninguém pode entender a minha pregação, se antes não nascer do reino. Aí Nicodemos fica espantado e diz: mas isso, como pode isso acontecer? Como pode alguém sendo velho entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer de novo? Muitos dizem e acham que Nicodemos não estava entendendo, que Nicodemos estava sendo ignorante. Irmãos, Nicodemos era um mestre. Nicodemos, como Jesus mesmo disse: tu és mestre e não entendes o que eu estou falando. Nicodemos, ele estava impactado, ele estava entendendo, mas existe duas realidades sobre entender. Existe o ouvir e entender, mas ficar tão impactado que é melhor fingir que não entendeu. É melhor entrar na ilustração da pessoa e continuar na ilustração, como Nicodemos tentou fazer, porque Nicodemos estava entendendo. Amém, irmãos? As pessoas se insistem em dizer, eu não encontrei nenhum comentário que diga que Nicodemos estava entendendo, mas em nenhum momento o Espírito Santo me deu o entendimento do que ele não estava entendendo. Por quê? Jesus trouxe a maior realidade na vida dele. Jesus disse: olha, você tem que nascer de novo. Quem nasceu? Você escolheu em que ventre nasceu? Você fez alguma coisa para nascer? Foi você que fez algum ato para ter nascido? Claro que não. Quem nasce, quem é gerado, está dentro de um processo gigantesco, complexo. Entretanto, você só descansa enquanto tudo acontece. Esse nascer de novo, por isso a primeira realidade que Nicodemos entendeu, entenda isso, é que ele não podia fazer nada. Ele não podia, ele sabia disso, ele entendeu aquele ensinamento de imediato. Ele foi impactado, ele estava tão impactado que ele entrou dentro da ilustração, da metáfora que Jesus estava usando. Ele trabalhou a metáfora de uma forma que ficasse assim: eu estou entendendo, mas não quero entender, porque eu construí uma vida, eu construí um império de títulos,
Muitas pessoas sabem quem eu sou, admiram a grandeza do meu trabalho, e eu vou ter que simplesmente, como uma criança, não fazer nada, ficar impotente. Se eu tenho tantas ferramentas poderosas, se eu tenho tanto intelectual, se eu tenho tanta coisa, e isso não é nada. E isso, irmãos, é o maior impacto do Evangelho. Por isso que para alguns ouvir a palavra de salvação é motivo de esperança e se alegrar e dizer: o Senhor, Ele pode fazer eu nascer de novo mesmo sem eu ter condições nenhuma. Só que para outros ouvir essa mensagem será um impacto que vai de encontro ao seu orgulho, vai de encontro a tudo que tem, porque vai dizer: eu sou grande, eu posso, quando eu quero eu compro, quando eu quero eu pago, ou então quando eu quero saber, minha sabedoria, meu grau de conhecimento me leva à resposta que eu preciso. Eu nem preciso de Deus. Então ouvir isso, que você não pode fazer nada para nascer de novo, mesmo que tente. Você pode tentar, você não vai conseguir porque você se esforçou. Você não vai conseguir nascer de novo porque você diz: eu vou nascer de novo. Jesus, eu quero nascer de novo hoje. Não é assim. Não é. E aí entra em agonia. Agora entra em agonia. Agora começa algo diferente. Porque eu posso afirmar que Nicodemos entendeu o que Jesus disse. Primeira coisa que estava acontecendo com Nicodemos, que eu acho que os comentaristas não perceberam: ele foi até Jesus. Amém? Ele foi de noite, mas ele foi. Ele reconheceu que Jesus era mestre, enquanto os outros só falavam que Jesus era um endemoniado. Ele reconheceu que as obras que Jesus realizava vinham da parte de Deus. Os outros diziam que vinham da parte de demônios. Nicodemos fica ali dialogando com Jesus. Aí vem algo a mais no capítulo 7, que os irmãos não vão abrir, depois em casa podem ver. No capítulo 7 de João tem outra citação sobre Nicodemos. Quando ele estava no Sinédrio, no momento que Nicodemos estava no Sinédrio, começa uma discussão sobre prender a Jesus. Nicodemos se levanta para defender Jesus. Nicodemos, usando a sua intelectualidade, usando a sua influência, agora ele interfere no julgamento para tentar impedir que prendessem a Jesus. Nicodemos estava nascendo e não sabia. Como o tempo de gestação na barriga de uma mãe, ele estava na atmosfera do reino e não sabia. Algo estava inquietando Nicodemos, mas ele não fez nada. Ele não disse: eu vou te seguir aonde quer que tu fores, eu abandono a minha vida para te seguir. Ele não disse, ele não declarou isso em nenhum momento. Mas você vê que começa a despontar coisa diferente na vida dele. Uma pessoa não faz nada e nem pode fazer alguma coisa para nascer de novo, não tem. Mas quando isso está acontecendo, aquela pessoa começa a ter sede de Deus. Ela vai uma vez para a presença, ela vai duas vezes, ninguém manda, ninguém coloca cabresto, ninguém pressiona, ninguém diz é assim ou é assado. Ela vai sentindo a vontade, e daqui a pouco ela está sentindo vontade de orar, daqui a pouco ela está sentindo sede de entender a palavra. Ela não pode fazer nada para nascer de novo, mas a gestação está acontecendo.
Algo está se movimentando nesta vida, ao redor desta vida. E no capítulo 19, é a última manifestação e única que nós vemos de Nicodemos mais uma vez. Agora foi com a crucificação de Jesus. Com outro fariseu, José de Arimateia. Nicodemos diz a palavra em João capítulo 19, que Nicodemos, ele pega quilos de um aromatizante, de uma iguaria caríssima, porque Nicodemos tinha um poder aquisitivo muito alto. Ele pega muitos quilos para depositar essa iguaria sobre a vida de Jesus. Ele vai com José de Arimateia pegar o corpo de Jesus. E com isso, Nicodemos estava dizendo: eu nasci de novo. Nós não vemos a pregação de Nicodemos, nós não vemos ele falando, nós não vemos ele aceitando a Jesus como tradicionalmente poderíamos dizer assim, diante dos homens, mas nós vemos um posicionamento real de vida, aonde tudo que ele tem, todo o seu intelectual, toda a sua influência, neste momento se volta para Jesus. E Jesus estava dizendo para ele: você não pode fazer nada para nascer de novo. Sabe por que isso era impactante para Nicodemos? Porque sua vida foi aprender que tudo em relação a entrar nos céus era pelas obras, era pelo que ele fazia, o quanto ele era santo, o quanto ele se dedicava. Entenda uma coisa: por mais que você seja santo, por mais que você seja certo aos olhos dos homens, isso não é suficiente para você entrar nos céus, e muito menos para você nascer de novo. Eu digo de uma forma prática, que não é no fazer, no buscar, mas simplesmente se renda diante do que Deus está fazendo. Se você está sentindo sede de Deus, pela presença, se te dá saudade de Deus quando você fica um pouquinho distante, quando você está sem aquela busca na palavra, ou de cultuar, de adorar, você sente que fica um vazio, se renda, se renda. Se render é dizer: Senhor, eu nada posso, nada tenho, está aqui, faz. Senhor, é na presença, é orando, eu vou orar com os irmãos. Eu não sei nada, eu não tenho palavras, mas eu vou orar. É para estar adorando junto e congregando, eu vou congregar. Se é para aprender, eu vou aprender. Eu estou sentindo que é isso. Eu estou sentindo e estou me entregando. Eu estou sentindo e estou indo. Você está sendo gerado em Deus. Não é pelo que você faz. O problema é que há muitas pessoas, há multidões dentro de igreja, achando que nasceram de novo e nunca nasceram, achando que nasceram de cima e nem de baixo saíram, porque elas acharam que eu levantei a minha mão, por isso eu nasci. Não nasceu não. Estão garantido porque levantou a mão, está garantido porque está na frente da igreja, tendo alguma autoridade eclesiástica, administrativa na igreja, algum cargo de liderança. Então eu nasci de novo porque eu estou tanto tempo na igreja. Não é tempo, não são cargos, não são responsabilidade, não é o que faz, não é o que você tem, é o quanto você se rende. E se render não é fazer, se render é dizer: não consigo mais, eu não aguento mais resistir à tua graça. Eu não aguento mais resistir ao teu amor. Se render não é dizer eu posso. Se render não é levantar a mão, é baixar e dizer: chega, eu lutei contra o teu amor, mas agora eu não vou lutar mais. Usa-me, faz de mim o que tu queres. Aí você vai ver algo que é glorioso, porque fica claro que não é você, mas é Ele. A minha maior luta, e eu me preparei para te dizer isso nesta noite, me preparei na presença do Senhor, para você entender esse nascer de cima, para você entender o maior ensinamento de Jesus, o crucial. Se você queimar essa etapa, você acha que viveu qualquer outra, e você não está vivendo.
Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos deu poder para sermos chamados filhos. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja perdidas como bastardos, que se acham santas, que se acham poderosas, capacitadas, que diz: eu já sou, eu já tenho, e nem sequer nasceram para o reino. Isso aconteceu quando eu não queria Deus. Isso aconteceu quando eu só fugia de Deus. Eu fugia de Deus porque eu não aceitava esse amor e essa graça que tanto pregavam. Eu dizia: não tem como, porque em minha vida o que eu sofri no campo familiar de abusos sexuais, cometido pela maior parte da minha família, do sexo masculino, eu não conseguia aceitar a Jesus e eu não aceitava esse amor. Eu não conseguia me submeter e aceitar que existe um Deus que ama alguém e não é capaz de protegê-lo. Se existe um Deus, por que Ele me permitiu? Por que Ele não me defendeu quando eu era amarrado, quando eu era violentado? Por que Ele não interveio? Aonde estava esse Deus? E eu tinha os amigos da escola que pregavam, que evangelizavam, e eu dizia: eu não aceito, eu não creio, eu não vou para a igreja, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Só que existia algo muito maior e muito mais poderosa nas palavras deles, quando me chamavam para ir para a igreja. Quando falavam do amor de Jesus, existia algo que mesmo quando eles calavam a boca, aquelas palavras deles continuavam queimando no meu coração. Mas eu não queria me render e nem aceitar, porque eu dizia: eu sou sujo, ninguém me ama, me desprezaram, me lançaram fora, e porque há um Deus agora que me quer. Porque há um Deus que se importa agora. E naquele momento, passando-se um tempo, eu começo a ir para a igreja. E quando eu começo a sentir a atmosfera da igreja, da adoração dos irmãos, eu fico maravilhado e contagiado e começo a me entregar. O Espírito Santo começa um processo muito rápido na minha vida para me usar. Só que quando Ele começa a me usar, Ele começa a fazer atos sobrenaturais. Cada vez que eu via que Ele usava a minha boca para profetizar, eu dizia: não pode, não tem como, porque eu não presto, eu sou sujo. Como pode um Deus santo usar uma pessoa como eu? Mas eu não entendia que eu estava sendo gerado em Deus. Eu me lembro quando passou-se o tempo e eu estava me rendendo cada vez mais ao Senhor e já aceitando o seu amor, eu disse para Deus que eu queria me batizar, eu queria muito passar pelo batismo das águas. Só que começou um confronto entre a luz e as trevas, porque demônios começaram a me agredir, aparecendo para mim para me atormentar, e também falando comigo, dizendo que eu não prestava, dizendo que eu não poderia ir ali, se eu não era aceito, se eu não era amado, por que eu ia me batizar? Aquilo ali não fazia parte da minha realidade. E aquela voz era muito forte, e eu comecei a lutar contra Satanás, e uma vez uma voz veio até a mim, e essa voz era a voz do Senhor, e essa voz dizia assim: filho, no momento em que você descer as águas, eu vou te fazer completamente novo, eu vou restaurar a tua alma, e eu vou restaurar algo que eu não aceitava mais na presença do Senhor, que é o seu corpo. Eu não conseguia aceitar o meu corpo físico. Em que sentido? Não é beleza, não é estética. Eu não conseguia aceitar a minha presença, porque como um objeto que foi usado e lançado fora, pisado, maltratado, eu me sentia preso, uma prisão interna. E Deus dizia: eu vou apagar as tuas feridas quando você descer as águas. E aquilo me encheu de uma alegria, que eu falava: Senhor, eu vou ser completamente novo. E era assim que eu falava com Deus: eu vou ser totalmente novo, é isso que o Senhor está dizendo? Eu vou ter uma alma, um corpo novo, é isso?
E o Senhor dizia ao meu coração: irmãos, eu enfrentei tudo para descer nas águas. Eu enfrentei tudo, eu me rendi ao Senhor e eu falei: eu quero me batizar. E eu passei pelo batismo nas águas. E assim como Deus disse, Ele me fez completamente novo. Uma prisão que eu sei que existia, uma prisão que não tem como explicar, não era física, mas era em mim. Essa prisão desapareceu. E rompeu um fluir da glória do Senhor, cada vez em medidas maiores e mais transbordantes, mas não pelo que eu fiz, não pelo que eu podia. Eu só me rendi, e Ele diz que me faria novo, e hoje é que eu sei que isso foi um nascer de novo, que foi um novo nascimento, e que nos conduz na realidade também de Nicodemos para a segunda realidade que eu preciso entender sobre o que é nascer de cima. Para nascer de cima eu preciso entender, você tem que desistir de tudo. Não poder fazer nada para nascer significa que eu tenho que desistir de tudo. E olha o que diz a palavra no versículo 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar. Olha como é que ele estava entendendo. É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos sabia que não era algo literal. Nicodemos sabia que esse nascer de novo era abrir mão de tudo que tinha. Era abrir mão da sua maturidade, do ser adulto, do ser dono da sua vida, dono da sua circunstância, como diz, dono do seu próprio nariz. Ele estava entendendo que ele tinha que abrir mão de tudo isso e ser como uma criança dependente, que não sabe de nada, no sentido de não pode se defender, não pode seguir o seu próprio raciocínio, porque uma criança é dependente de alguém que lhe instrua, de alguém que lhe esteja mostrando o caminho. Por isso Jesus pega uma criança e diz que se não formos como essa criança, ninguém poderá entrar no reino dos céus. E aqui ele está dizendo: ninguém vai entrar, ninguém vai ver o meu reino, ninguém vai entrar no reino dos céus, se não nascer de novo. E nascer de novo implica em se tornar uma criança. Assim como no processo da vida, um dia fomos crianças, dependentes. Hoje nós somos independentes, adultos, lutamos, geramos nosso pão de cada dia. Se não gostamos de algo, nós tomamos o rumo, a direção que queremos. Isso porque isso é o nascimento carnal, natural. Mas quando eu nasço em Cristo, e esse nascimento é espiritual, eu me torno novamente uma criança. Não pela literalidade física, mas em entendimento da mente de Cristo e na disposição do coração. Eu não fico mais gritando para me defender, eu não uso mais a minha força, eu não uso mais o meu intelecto, eu não uso mais o que eu tenho para mostrar sou independente, não. Eu entro de novo em um estado de dependência completa a Cristo. Eu me submeto totalmente a Deus, e foi isso que eu comecei a entender. Muitos já me perguntaram, pastores já me perguntaram, líderes já me perguntaram, como é que é essa unção que tem na tua vida, por que é tão diferente, por que é tão intensa? Eu digo, só existe um critério que me faz ser diferente dos outros. Foi o grau de sofrimento pelo qual eu passei, porque se eu esmiuçar para vocês, vocês vão chorar, vão ficar com ódio, vão querer matar pessoas. E o Senhor me faz cuidar de cada agente que um dia foi aqueles que me maltrataram, foi aqueles que me violentaram. O Senhor me faz hoje amá-los. O Senhor me faz hoje guiá-los aos céus. Porque eu não vivo do nascimento físico, porque do nascimento físico eu queria todos eles no inferno. Eu queria todos eles pagando o preço aqui na terra pelo que fizeram. Mas eu nasci, não pela minha vontade, mas da vontade de Deus. Então a disposição e o poder e os atributos nesse crescimento, porque a gente é um bebê, mas vai crescendo.
Assim como no nascimento físico, você não fica sempre igual um bebezinho. No nascimento espiritual, que você não pode fazer nada, que você perde tudo para viver isso, você começa a crescer também, mas crescer no Espírito, crescer numa unção poderosa, crescer num desenvolvimento dos céus, e a atmosfera do reino se amplia na tua vida. E é isso que acontece. Por isso eu estou dizendo, se eu quero viver a atmosfera do reino, eu tenho que nascer de novo. E você tem a arma mais poderosa para que isso aconteça. Tudo que você sofreu te ajuda a aceitar, a se render, melhor dizendo, a se render e dizer: Senhor, até aqui eu vivi, mas eu não encontro um significado de vida suficiente. Eu me rendo. E deixa Ele gerar em você um novo nascimento. Até que você entenda que não é você. Até que você entenda que você nada tem. Que você tem que perder tudo. E cada vez que você vai crescendo na presença dEle neste novo nascimento, você vai crescendo dentro de uma atmosfera celestial. E você vai perdendo toda a segurança. Você vai perdendo todos os bloqueios físicos. Para que uma realidade de fé seja gerada em você. Aí você não precisa gritar e pular para fazer algo acontecer. Não. Você tem que se aproximar numa atmosfera que está à tua volta. E ela tem impacto. E quando você se aproxima de alguém, quando você toca então em alguém, aquela atmosfera que você está dentro, que você foi gerado dentro dela, na intimidade com o Senhor, crendo, porque eu tive que crer no Senhor. Eu tive que crer, não é porque eu amei Ele de uma vez, é porque Ele me convenceu, Ele me conquistou. Porque eu tinha medo de estar com pessoas, eu tinha medo de falar perto de pessoas, eu tinha medo de me expor publicamente, pelas cadeias traumáticas que me cercavam. Mas só que Ele começou a falar comigo coisas tão grandes, e eu disse: Senhor, eu acredito e eu quero viver isso. O Senhor disse: você pode viver as mesmas obras, porque eu li na palavra e eu disse: Senhor, eu quero viver as mesmas obras. Pode viver até maiores, eu quero, Senhor, se tiver que fazer, faz como Tu queres, mas esteja comigo. Eu me senti amado, abraçado, assegurado. Um amigo apareceu, um amigo se levantou na minha vida. Ele nunca me enganou, ele nunca me traiu, ele nunca me lançou fora, ele nunca me trocou por ninguém. Por isso, nele eu confio. Pode 1000 vozes falar, mas é a voz dele que determina. Porque ele foi o único que nunca falhou comigo. Mas nós vivemos acreditando e confiando em pessoas, impedindo o nosso nascimento, impedindo que o primeiro processo e mais poderoso que tem que acontecer não é um levantar de mão aceitando a Jesus, que muitos estão levantando a mão para Jesus, mas não estão nascendo. Aí por isso no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, já está desviado, já está, desviei. Não, nunca desviou, porque nunca teve o caminho, nunca nasceu, nunca desviou, porque a natureza foi a mesma. E o Senhor nos faz entender, como Paulo disse aos Filipenses: pois vos foi concedida a graça de credes nele. Em Efésios 2:8 disse: chama nossa salvação e fé de dom de Deus. Sabe por que a gente perde tudo, irmãos? Quando a gente está crescendo? Porque o apóstolo Paulo, ele diz claramente, o apóstolo Paulo era fariseu, ele era fariseu dos fariseus, ele era alguém com muita influência, muito poder, muita autoridade. O conhecimento de Paulo, que foi tido aos pés de Gamaliel, um grande conhecimento vasto. Ele era eloquente, falava diversos idiomas, mas ele disse: tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, considero como esterco, porque nada disso coopera para que eu viva, seja gerado em Cristo.
Nada do que eu conquistei, nada do que eu tenho, nada disso coopera. E quanto mais eu busco as coisas deste mundo, nada coopera para que eu seja gerado em Deus. E o apóstolo Paulo começa a trazer as expressões mais fortes do Evangelho, dizendo: olha, a fé que nós temos foi dada como um dom de Deus. Tudo que temos da parte de Deus foi Ele que nos deu. Não é nós que geramos fé, não é nós que geramos algo por Deus, não, é Ele. Sempre foi Ele. Assim como nós não tivemos participação direta quando a humanidade foi pelo pecado amaldiçoada, da mesma forma, não foi através de nós que a graça superabundou, que a salvação chegou até nós através de Jesus, do seu único sacrifício. Não fomos nós que subimos na cruz, foi Jesus. Não fomos nós que derramamos sangue, foi Jesus. Ele pagou o preço. Por isso podemos crer e se render diante da obra de Jesus. E a última verdade sobre como nascer de cima é perder a direção. Você viu, prestou atenção, os três pontos de hoje, de como fazer algo? Para você nascer de novo, primeiro você não pode fazer nada. Segundo, você tem que perder tudo. E agora você tem que perder toda a direção. E a palavra é muito clara nesse aspecto. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não tem como a gente ficar fingindo uma coisa. O que Jesus está trazendo para Nicodemos é tão agressivo à sua humanidade, agressivo ao seu histórico de vida, agressivo ao seu intelecto. Jesus está dizendo: Nicodemos, você vê o vento, observe o vento. Nós temos sinais, nós temos evidências do vento, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele não é controlado por ninguém, mas ele acontece. E as evidências do vento podem ser perceptíveis. Você sente o vento quando toca em você. Você não sabe quando você nasceu. Você não sabe quando terminou, quando você saiu do ventre do Espírito. Você não sabe. Mas você pode sentir as evidências. E as evidências é uma sede de Deus que antes você não tinha. As evidências é uma necessidade de arrependimento, é uma necessidade, você enxerga a sua miséria como um dia eu enxerguei minha miséria, como eu entendi, como eu perdoei, não porque eu era bonzinho, não porque é uma coisa simples de fazer, não, porque eu entendi que aqueles que me violentaram estavam sobre a mesma maldição que eu estava, sobre o mesmo engano que eu estava, e que eu vivia numa esfera física, como eles viviam, dominados pelo inferno, dominados pelo diabo, sem esperança, dominados pelo pecado. Nenhum nem a outro era vítima, mas estávamos dentro de um quadro infernal. Mas algo aconteceu comigo, eu nasci de novo. E isso traz a realidade de um perdão que não é físico, é completamente desse novo nascimento. Você perdoa qualquer coisa. Tem gente que diz: eu não perdoo isso ou aquilo outro. Eu não sei se eu seria capaz de perdoar. Nunca nasceu de novo. Porque só nesse novo nascimento somos capazes de perdoar. Tudo não porque somos os super espirituais, não os insensíveis, não. Choramos, sofremos, entramos em agonias, mas perdoamos, porque as evidências do Espírito nos convence que um novo nascimento aconteceu.
E a gente vai entendendo que não é pelo que eu faço, porque eu nada posso fazer para nascer de novo. Não é pelo que eu tenho, porque eu vou perder tudo. Porque a palavra diz que quando eu perder o mundo, quando eu morrer para o mundo, eu vou me encontrar em Deus. Porque aquele que se acha no mundo, aquele que se satisfaz no mundo, nele se encontra, em Deus se perde, em Deus jamais vai se encontrar. Mas quando você perde a sua vida, você encontra em Deus. E isso é novo nascimento, isso é um impacto que a gente não explica, a gente não tem base lógica, porque essa mente agora é a mente de Cristo. As pessoas não vão entender porque elas não podem, não é porque elas são más, não é porque elas são diabólicas, é porque elas não têm a nova mente que temos. Porque em nós está sendo gerado Cristo. E esse nascimento ninguém sabe quando ele começa. Ele é um ato, como uma mulher grávida sente os sinais da sua gestação, sente os sinais de quando está para dar à luz. Nós podemos observar as evidências que há algo em nós que antes eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Irmãos, eu nunca tive antes poder para curar, hoje eu tenho poder no nome de Jesus para curar alguém. São evidências. Quem sou eu para tirar castas demoníacas de uma vida? Mas é essa natureza, é essa atmosfera, é essa promessa que faz ser gerada em nós algo novo. E desta maneira, quando eu perco a direção, é quando eu digo, como Pedro disse, quando Jesus estava pregando sobre o evangelho da cruz, diz a palavra que a multidão disse: dura essa pregação. E elas começaram a sair. Jesus olhou para os poucos discípulos que ficaram e disse: vocês não querem ir embora também? Pedro disse: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós não temos direção para seguir, nós não temos para onde ir, só no Senhor. Não é fácil, irmãos, não é confortável, mas é só nele que a gente encontra paz nesse mundo ainda. É só nele que a gente encontra equilíbrio, motivos, força para prosseguir. A gente perde a direção por completo, por isso muitos estão se suicidando. Pastores se suicidando, líderes religiosos, porque nunca nasceram de novo. Sempre seguiram sua própria direção. Mas aquele que perde os horizontes da sua vida consegue enxergar o sol da justiça e segue em direção ao norte de Deus, que é Jesus. Todo mundo que nasce do Espírito, em algum aspecto, como os efeitos do vento, você não vê, não pode discernir suas leis, não vê seus efeitos e, portanto, sabe que ela existe e opera. A objeção de Nicodemos era que ele não podia ver essa mudança, ou perceber como poderia ser. Jesus diz a ele que ele não deve rejeitar uma doutrina apenas porque ele não entende, porque ele não vê. Eu não estou entendendo. Se eu não consigo ter o domínio de fazer isso acontecer, que esse é o problema do homem. Hoje vivemos um evangelho de salvação mentirosa, que muitos estão dentro da igreja, mas quando você fala sobre salvação, eles vão dizer: é porque eu fiz isso, é porque eu faço isso, é porque eu conquistei isso. Não é. Não é. Sabe até hoje qual é a minha oração no meu secreto com Deus? Eu vou te revelar aqui. Eu não pedi para te seguir. Eu não pedi para ser pastor, porque eu disse e fui sincero contigo desde o início: eu não consigo, eu não posso. E mesmo assim, o Senhor insistiu e eu me rendi e aqui estou. Tá difícil até onde cheguei, mas eu sei que o mesmo que me escolheu sem dignidade alguma, Senhor, eu não fiz isso aqui por que Ele me escolheu? Eu não queria nada que tinha a ver com Ele, eu queria outras coisas que não tinha nada a ver com Ele, mas Ele fez o reino ser gerado em mim. Por que Ele, que fez tudo lá atrás, vai jogar tudo na minha mão
para que seja eu agora que faça. Nunca. Mas acontece que quando nós vamos vivendo com Deus, chega um momento que nós achamos que é a gente que agora vai fazer. Não. Somos os mesmos, dependentes e frágeis. Pergunta para uma mãe que olha para o seu filho. Pergunta para uma mãe, no seu secreto, se a mãe vê o seu filho grande, independente. Um filho, por mais que cresça, para uma mãe sempre vai ser aquela criança. A mãe olha e sempre tem o senso de proteger, de amar, de cercar. Por mais barbado que esteja, por mais crescido, por mais independente. A mãe sempre vai ter aquele aspecto de pegar como se fosse uma criança. E nós somos assim aos olhos de Deus. Por isso, o não poder fazer nada, o não ter algo que me conduza a isso, e perder completamente a direção, como diz Eclesiastes 11:5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu preciso nascer do alto, e eu preciso saber dessa realidade, e saber que é a primeira realidade que acontece em Deus, para que todas as outras aconteçam, para que a atmosfera da minha vida seja uma atmosfera do reino. Eu preciso nascer de novo. Mas é agora que você descansa. Se você está nesse culto, por que você está aqui? Se tantas coisas ruins já aconteceram na tua vida, se você já teve todos os motivos para dizer: Deus, eu já orei, eu já tentei e não deu certo. Mas o que te atrai? O que faz você continuar perseverando? Se toda semana é dor, se toda semana é luta, se você continua como eu também continuo, é porque nós não vemos quando começa ou quando termina, mas as evidências é isso, é essa atração por Deus. Nós somos acalentados na sua graça e no seu amor. E no momento de maior fragilidade e dependência, assim como Elias, quando se encontrava tão fragilizado e fraco, Deus toma ele no canto e mostra: olha filho, eu sou o Deus do fogo, eu sou o Deus do terremoto, eu sou o Deus do vento. Eu tenho poder para tudo, mas eu sou o Deus que sussurra no teu ouvido. E eu não estou com pressa, eu não tenho pressa para fazer o milagre na tua vida. Eu tenho pressa para que você entenda que eu estou tão pertinho de você. Eu tenho pressa que você entenda que eu sou seu amigo. Não vos chamo mais servo, mas amigo. Que esse relacionamento vai gerar um reino sobrenatural, uma atmosfera sobrenatural. Não porque você sabe a mais poderosa oração, ou que você tem uma super unção, ou porque você é isso, ou porque pessoas vão correr atrás de homens. Não. Porque é Ele, Cristo. Ele não pode ser eu, porque eu passei por misérias, ruínas, como cada um de vocês, traumas, injúrias, como cada um. E eu não posso dizer que é pior, o meu sofrimento é pior do que o seu. Não. Mas cada um vivendo o seu sofrimento que já viveu sabe que não importa se é maior ou menor do que outro. Sofrimento é sofrimento, e quem está dentro sempre vai ser o maior desafio superá-lo. E Cristo, dentro dessa agonia, pecado, destruição, consequência de uma família que não busca a Deus, então é consequência por não buscarem ao Senhor. E nós nos perguntamos no final: Senhor, tu é culpado porque o Senhor não fez isso, porque o Senhor não interviu. Jesus vai dizer: eu sempre tentei, mas nunca me chamaram. Nunca me permitiram direcionar a vida. Nunca me permitiram levar para os pastos verdejantes. Nunca me permitiram levar para as águas cristalinas. Nunca me permitiram dar uma palavra. Vocês sempre fizeram tudo. Quando estava acontecendo o mal comigo, havia um Deus e Ele estava sofrendo comigo, sim. Só que havia um momento certo dele agir. Havia um momento dele transformar a minha ferida numa fonte de vida eterna.
Só que a gente que é carnal e quer viver preso a uma raiz de destruição, não permite que o maior cenário seja abandonado. Abandone o que você valoriza. Você valoriza tanto a tua dor, você valoriza tanto os teus traumas, para viver numa melancolia de estar se justificando para Deus, quando Ele pode transformar tudo isso em um cenário de vitória, em um cenário que vai arrastar vidas. E você não vai dar uma de coitadinho, porque você não é. Porque Ele não te olha como um coitadinho, Ele te olha como um filho, uma filha, gerada pela mão dEle poderosa. Assim como um dia Cristo foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Diz a palavra que o Espírito envolveu Maria e ela estava grávida. Esse nascimento, esse novo nascimento, é o Espírito, a ruar de Deus, o pneuma, o parácletos, que é o Espírito. Nós não vemos quando ele começa, da onde ele veio, da onde ele partiu, onde ele está, até onde ele vai, não. Mas a evidência que ele está é muito poderosa. A evidência que ele está é muito poderosa. Ele sonda, ele flui, ele te inunda. Agora você precisa o quê? Se render. Abre mão de orgulhos. Abre mão da sua autodefesa, da muralha que você se levantou, porque agora você é adulto, você não é mais uma criança indefesa, e você diz, agora ninguém me toca, ninguém pode, aí você cria uma muralha do tamanho do mundo. Não, Jesus não quer que você crie muralhas, não. Ele quer que você olhe nos olhos de quem te perseguiu, nos olhos de quem te maltratou, e diga, eu te amo. E não é só eu te amo, eu posso. A ferida que você abriu pode hoje te dar vida, pode te dar refrigério, pode te dar cura. E você jamais vai reter, você vai dizer, eu não vou dar isso, jamais. Você vai entregar, e vai entregar em abundância. Sabe por quê? Porque são as evidências do Espírito. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Eu não posso dizer que eu vivo a plenitude dessa verdade. Eu quero viver a cada dia, mas eu sei que eu vivo a cada dia evidências que Cristo é maior em meu viver a cada dia que passa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ó Deus santo e poderoso, Tu és um Pai galardoador, um Pai de graça. Tu és tão poderoso, mas esse poder, Senhor, é o que ultrapassa as trevas e as barreiras para nos abraçar, para dizer, Tu és meu. Tu nos chama de filhos, e há um poder em ouvir essa Tua voz. O Senhor nos faz e nos ergue genuinamente, com dignidade. Perfeitos? Não. Caminhando na perfeição? Sim. Infalíveis? Não. Mas a cada dia, quando caímos, o Senhor nos toma pela mão e nos faz mais forte a cada açoite, a cada desprezo. E quando vem um ódio, de nós brota amor, da nossa vida brota, Senhor, compreensão. Quando vem cobranças, da nossa vida brota paciência. A gente se torna mais longânimos, nos tornamos mais longânimos. Quando vem, Senhor, a morte, correspondemos com vida. Quando lançam tristezas, podemos sorrir. Somos capazes de coisas inimagináveis, somos capazes de chorar para que outros celebrem. Somos capazes de padecer percas para que outros recebam provisões.
somos capazes de entregar nossa própria vida para que tu seja gerado no próximo. E que esse evangelho, Senhor, seja real em nossas vidas, pelo nascer de novo. Porque aquele que disse: vinde a mim, todo que está cansados e sobrecarregados, é o mesmo que disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai não o enviar. Sabemos, meu Deus, que há uma guerra, Senhor, mas o que importa é que o Senhor está nos atraindo, nos chamando, e hoje declaramos: eu me rendo, eu me rendo.